estamos outra vez neste sítio onde o tempo e o espaço ficam difusos e ficamos a bailar num sem número de ideias, mas neste caso circunspectas aqui ao Twin Peaks. É verdade. Hoje vamos ver o segundo episódio, certo? Certo. Que na realidade é o terceiro, mas que na realidade é o segundo. Não é? É o segundo. É o segundo da série, mas é o nosso terceiro. Exato, é isso. Sim, é o nosso terceiro. Traces to Nowhere. Como é que tu traduzes isso? Traces to Nowhere. Sítios, traços para lugar algum. Isto é que às vezes o meu inglês falha. Pois, não sei, Traces to Nowhere. Não sei se aqui os traces seriam traços ou seriam. Não sei, eu quando ouvi Traces to Nowhere, para mim é mais migalhas para lado nenhum. Um bocado na cena do Hansel e Gretel, que deixam as migalhazinhas. Eu, para mim, ou seja, acho que é um bocado isso. São migalhas. Ou isso, sim. Sim. É alguma coisa que não é muito concreto e que também na realidade não vai levar a lado nenhum. Olha, e aqui fizemos o círculo perfeito. Exato, é isso. Mas este até é um episódio bastante interessante, certo. Muito complexo. Mas antes de mais eu gostaria de perguntar, e de assim como partilhar, qual foi a coisa mais lynchiana que te aconteceu ultimamente? A coisa mais lynchiana que me aconteceu nestes últimos dias foi o facto de, como tu sabes, eu fui passar umas férias com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu namorado a Budapeste, e o termos ido 4 pessoas para um país e para uma cidade que 50% dos intervenientes não conheciam, ou seja, eu e a minha mãe, foi realmente a coisa mais lynchiana. E porquê lynchiana quando a gente estamos sempre a falar da questão do espetacular e macabro ao mesmo tempo? Sim. É macabro porque são 4 pessoas fechadas num apartamento. Nunca tínhamos feito um tipo destes de viagem. Pergunta, apartamento ou hotel? Apartamento. Nós ficámos numa casa, alugámos uma casa para passar 7 dias, sim, com 2 quartos e tudo mesmo no centro da cidade. E na realidade, porque o macabro? Porque tinha tudo, ou seja, nós fomos numa altura em que lá haviam alguns feriados, aquilo tinha tudo para correr mal, tinha tudo para ser um banho de sangue entre estas 4 pessoas, macabro. Por isso mesmo é que eu perguntei se era um hotel, porque faz lembrar o Shining, exato, o Overlook Hotel, não é? Exato. Não deste por ti ao pé de uma máquina de escrever a dizer all work, no play makes Cláudio a dull boy. Não. Pronto, felizmente não me aconteceu, poderia, mas não me aconteceu. E pronto, isso foi realmente a parte mais lynchiana que me aconteceu, no sentido em que acho que aquilo podia ter corrido tudo muito mal. Felizmente correu tudo muito bem. E pronto, e depois, inclusive... Processaste as emoções todas? Todas as emoções. Foi tudo bem processado ou não. E depois estivemos na situação mais estranha das nossas vidas nessas férias, obviamente, porque não é uma situação assim tão estranha. Mas pronto, descobri que a comunidade judaica em Budapeste é muito, muito grande. Okay. Mas quando eu digo muito, muito grande, nós estávamos um dia a andar no meio da rua, a voltar para casa, íamos até às compras para o jantar do dia a seguir, e encontramos-nos no meio de uma festa do Hanukkah. Que fixe! Com toda a gente aos saltos. Assim uma cena surreal. Juro que em frente a um centro comercial, montes de pessoas judaicas. Como é que eu sei? Porque pronto, muitos deles eram rabis e tudo, porque tinham as vestes e tudo aos saltos, e a dançar, e cantavam, e tinham projeções. E aquilo foi uma visão assim um bocadinho dantesca, aliás, neste caso, lynchiana, mas ou seja, era tudo muito estranho, porque tu vias, inclusive, que foi uma coisa que nós achamos interessante, tu vias que as pessoas estavam-se a divertir imenso, estava tudo a curtir aos milhares, mas tu reparavas que estava lá a polícia ao mesmo tempo disfarçada. Ok. Achas que era para os proteger? Sim, sem dúvida nenhuma. Okay. Sem dúvida nenhuma. Tinham uma grande força policial que dá uma sensação que pertenciam à comunidade,
mas que estavam disfarçadas no meio da multidão. Ou seja, pronto, e estas férias foram realmente a coisa mais lynchiana assim que me aconteceu, porque, pronto, houve todo um conjunto de situações que foram particularmente diferentes E de descoberta. e de descoberta, exatamente, e que poderiam ter sido muito más, mas que na realidade foram muito boas. Um bocado como o Cooper quando vai para o sítio, que tudo para ele é lindo, tudo para ele é magnífico, quando até uma situação má pode ser interessante para ele, foi um bocadinho nesse sentido. E a tua? Ainda bem, canalizaste o teu Cooper interior. Exatamente. Olha, e neste caso, gostava de falar de viagens e isso, porque tenho imensas saudades de viajar, mas neste caso a coisa mais lixeira que me aconteceu foi estar a ouvir um podcast de filmes de terror, e eu nem sequer gosto de filmes de terror, mas esse podcast em particular, que se chama The Horror Virgin. Tem coisas mesmo muito engraçadas, tem um registro bastante semelhante ao nosso, amigos que se juntam para falar sobre filmes. Boa. É aqui que nós falamos sobre esta série. E então eu descobri que o filme de terror A Órfã, e eu vou já dar aqui uns spoilers, em que uma miúda de 9 anos, afinal, é uma mulher adulta de 33 anos, Ok. que vai saltando de família em família e criando toda uma série de cenários, olha, como disseste há bocado, dantescos. E isto é baseado em factos verídicos. Eu acho que tem, se bem me recordo, depois eu fui investigar aquilo que os interlocutores do podcast disseram. Relaciona-se com uma rapariga que eu acho que é da República Checa, se a memória não me falha, e que ela fazia-se passar de uma miúda de 10, 11 anos, apesar de já ter os seus 30, por causa de uma deficiência com uma glândula do crescimento, que eu não consigo pronunciar, e pituitária, acho que é isto, mas acho que não é bem assim que se diz. Que é o caso também da personagem do filme A Órfã, e ela esteve numa família onde aconteceu, ela chegou mesmo a investigar uma pessoa que tinha graves problemas mentais a abusar dos outros filhos, que seriam os irmãos adotivos dela, e depois, quando o caso se tornou tão mau que as autoridades foram chamadas, ela conseguiu escapar fazendo-se passar por uma das crianças, e foi encontrada na Dinamarca, acho eu, num país escandinavo, a fazer-se passar por um rapaz de 12 anos que tinha sido adotado por outra família. Sim. Mas parece que esta doença é tratável, não é? Acho que tem que tomar uns medicamentos a dada altura para depois poderem ter o seu desenvolvimento hormonal normal. Mas porquê é que essa pessoa fazia isso? Porque era psicopata. Ok. Só para ter a certeza. E então tinha se calhar aquela... Eu acho que até vinca um bocado aquela coisa inocente, fofa e cruel das crianças. Mas neste caso são adultos, não é? Mas isto, não sei, começas a imaginar, se tu ficasses sempre com o teu ar fofo de criancinha, mas desenvolvesses se calhar aquele lado algo egoísta, algo um bocadinho cruel que as crianças têm por não terem ainda a personalidade totalmente formada, não é? Exato. Claro que as crianças não são só isso, mas têm também isso. O que é que, se tu fosses uma pessoa totalmente louca, o que é que isso iria dar? Ou seja, mas a questão é essa, ela para além de sofrer dessa doença, ela sofre de outras doenças do foro psicológico, claramente. Completamente. Distúrbios de personalidade, psicopatia, meu Deus. Sim. Bonito. Pronto. Só que usava aquela cena, sou pequenina e fofinha. Medo. Sim, não é por acaso que há tantos que bons filmes de terror usam muito a imagem da criança, não é? Achas? Eu achava que era mais por causa daquela vertente de que a criança é inocente e não pratica o mal. A criança é a entidade pura, na teoria. Mas a pureza não é isenta de mal. Exato, certo, mas eu acho que é um bocado nisso. Apesar de não ser isenta, tu nunca esperas que uma criança... É como, por exemplo, o Chucky. Quando o Chucky saiu, ninguém pensa que um boneco de uma criança pode matar pessoas.
Yeah. E o filme foi um sucesso exatamente por causa disso. Yeah. Verdade. Olha, Mas espera, mas estavas a ver esse podcast e? pronto, o descobrir isso foi uma cena surreal. Ok, Fiz pronto. aqui esta viagem interior. Mas olha, em relação aqui ao episódio, o que é que tu achaste no geral do episódio? O que é que eu achei do episódio no geral? Acho que este episódio é um grande travão comparativamente com o Pilot Episode. Ou seja, no Pilot Episode tu recebes uma grande quantidade de informação, embora ele dure 1h30, mais coisa menos coisa, mas tu recebes muita informação nesse primeiro episódio. E neste, tu continuas a receber, mas a quantidade de informação que recebes é claramente de um episódio que vai ter uma continuação. Enquanto que no primeiro é uma coisa mesmo mais abrangente. Sim, e tu próprio disseste A questão dele ser uma coisa mesmo mais longa, para o caso dela não ter sucesso. E tornar-se num filme. E eu acho que se nota claramente. Este segundo episódio é super interessante. Acho que é mesmo interessante no desenvolvimento de cada uma das personagens que nós conhecemos no primeiro. E depois tem uma cena que para mim é uma cena que me custou imenso ver. Okay. Mas já lá devemos chegar. Vamos então analisar. Mas espera. Mas o que é que tu achaste do episódio? O que é que eu achei do episódio? Eu achei que abre portas a muitos mistérios. Acho que é o primeiro a abrir mais essa porta. Assim. Não é só. Vai para além do mistério da morte da Laura Palmer. E começa logo já na primeira cena. Na primeira cena, espera. Sim. Vamos analisar? Vamos analisar. Sim. Então, nós começamos a ver o Cooper já instalado no Great Northern Hotel, no quarto 315. Ele acabou de fazer um exercício de força de cabeça para baixo e está de boxers e camisa interior. Sexy. Assim exposto e vulnerável, ele conta os seus afazeres a Diane via gravação. Eles realmente têm uma relação um bocado codependente, não achas? É super. E lá está, eu continuo a questionar quem é Diane. Quem é? Será que é só mesmo uma máquina? Será que é uma entidade sobrenatural? Quem é Diane? Porque ele faz muitas descrições e de uma maneira muito obsessiva. Sim, sem dúvida. Ela é mais do que uma amiga. É. Mas mais do que uma amiga, incorpora também um papel de mãe, mas uma relação assim algo obsessiva. Ela parece ser quase uma espécie de ideal feminino onde este homem projeta todas as suas ansiedades e que passivamente ela recebe e ajuda-o de alguma maneira. E então ele fala a Diane que o teste de qualquer bom hotel é a qualidade do seu café. Então lá está a luxúria dele pela vida. É lindo. Ele para a gravação, volta para a posição vertical e lembrou-se subitamente de dizer à Diane, ligando de novo o gravador, que há duas coisas que ainda o continuam a perturbar, não só como agente do FBI, mas como ser humano. A primeira é o que se terá realmente passado entre a Marilyn Monroe e os Kennedy. E a segunda, quem terá premido o gatilho no John Kennedy. Mas lá está, como tu disseste no Pilot Episode, se o objetivo deles era inicialmente fazer um filme, a Goddess, sobre a Marilyn Monroe, de certeza que isto vai ter alguma coisa. Sim, acaba por ter toda a narrativa do Twin Peaks, assim, uns sopros, uns fantasminhas de muita coisa que foi escrita e também especulada sobre o que aconteceu entre estas duas figuras. Bom, já no lobby do hotel, o Cooper continua com a sua luxúria pela vida e pela comida, em particular o café, elogiando e pede um extenso pequeno almoço mostrando não sei, assim um lado esfomeado e de repente a Audrey aparece. Mas há uma questão do pequeno almoço.
Então, Ele é muito detalhado de como é que as coisas devem vir. Que o bacon não deve vir queimado, que deve vir no ponto. Ele é muito meticuloso e específico nas coisas como as pede. ainda bem que são os anos 90, senão ele punha logo reviews de 2 estrelas, 3 estrelas no Exato. Yelp. Não, porque ele é sempre bem entendido. Pelo que ele diz na série, ele é sempre bem entendido e ele gosta sempre das coisas. Ok, é verdade. Mas sim, como estavas a dizer, chega a Audrey chega. Ou seja, a luxúria pela comida de repente projeta-se sempre uma luxúria animal por uma bela mulher que aparece. Tecnicamente ela ainda é adolescente. Era isso que eu ia dizer, não é uma mulher, ainda é uma adolescente. É verdade, mas vamos ter aqui em conta que os atores, mesmo os que fazem de adolescentes, têm todos razoavelmente a mesma idade. Exato. Sim. Portanto, ela aparece e pede para se sentar ao pé dele e a química é imediata. Ela fala que não tem relação com a Laura, mas que a Laura vinha à sua casa ser tutora do seu irmão. Que, citando, ela diz, ele tem problemas emocionais, mas tem muito mais do que isso. Curioso ela não falar de algum tipo de atraso no desenvolvimento dele, assim como dizer que é um problema de família, porque como nós vamos ver a seguir, ele é uma pessoa que não é responsiva, porque ainda não tivemos uma visão muito completa sobre o Johnny Bourne. Mas fica já aqui uma pequena introdução. Ela mostra casualmente um anel. Conforme se verá no futuro, há um anel que é símbolo de um vínculo algo obscuro e incontrolável. E tu ainda não chegaste a ver esses episódios, Cláudio. Eu assim, como já vi a série e isto está a ser um reviver e também com a tua ajuda a fazer esta investigação dos mistérios, mas não sei, queria já deixar esta nota e talvez os ouvintes que estejam a pensar ver a série, a ouvir isto pela primeira vez, talvez os ajudemos a entrar mesmo no espírito, sim, no espírito deste mistério. Pronto, eu acho que isto pode ser um indício da ligação entre a Audrey e algo mais. Algo mais, sim. Bom, na esquadra, o Cooper está cheio de energia. Informa a equipa o plano do dia, enquanto eles se empanturram de bolos e café e não deixa de informar candidamente que precisa de ir urinar. Eu acho que não só este homem está de bem com o mundo e simplesmente existe e já está, como pronto, as suas funções escatológicas, assumi-las assim, isso já denota uma grande evolução espiritual, ou não? Eu lembro-me que a primeira vez que vi essas partes, eu pensei sempre, mas será que ele tem... Asperger? Sim, não há Asperger em particular, mas sim alguma falta de noção do comportamento social ou das regras sociais que a sociedade te diz que tu deves cumprir, não estou a dizer que se devem cumprir ou não, mas que é o socialmente aceito. Porque ele tem muitas dessas saídas. Pois tem. E as pessoas reagem até bastante bem. Sim. As pessoas, para elas, aquilo torna-se uma coisa normal. Mas mais à frente ele também tem outra saída que também me questiona sempre, mas será que ele vive num mundo dele? Será que o mundo dele não é assim tão pequeno quanto a gente pensa e na realidade é muito maior até do que os nossos e é por isso que para ele essas coisas são totalmente irrelevantes? Bom, eu aqui até estava um bocado a brincar, porque há coisa que se vê mais, sobretudo em séries policiais, mais ditas normais, que não o Twin Peaks. Tu vês aí os polícias, I gotta take a leak, tenho que mijar, pronto. Exato, mas é sempre um tipo de personagens muito concreto. O personagem do Cooper, um bocado como tu também já disseste antes, ele é um bocado o herói. Uhum. E tu nunca vês o herói a dizer tenho que mijar. Pois está. Nunca! O herói é aquela pessoa que socialmente é bem aceite, segue as regras da sociedade e é mais do que a sociedade. Sim. E que consegue se comportar de uma maneira que é um exemplo para a sociedade. E ele não é realística, ou seja, nessa visão heroica, ele não o é. Ele acaba por ser cómico também. Exato. Ele é o awkward da situação, o esquisitoide, digamos assim, que vai tendo umas saídas. Sim.
E é isso que. E Será a que sua ele é. confiança também, É. o brilho, acabam por tornar também esta personagem inspiradora, não é? Sim, é isso. Mas é um bocado isto que eu acho interessante realmente nessas saídas dele e que me levaram no início realmente a questionar isso. Mas avançando para também não estarmos. Sim, mas eu gostaria de pôr aqui uma nota. Eu sigo o ator que faz do Cooper, o Kyle MacLachlan, no Instagram. Então eu já o apanhei a dizer em vídeos que ele partilha que ele trabalhou muito esta personagem e que adora esta personagem, assim como colocou muito da personalidade dele Ok. nessa personagem. Ok. Sim, portanto, sim, acho que é interessante. Bom, também lá está o Dr. Hayward, que é o médico bimbi que a gente já falou no episódio anterior, que é médico legista, que é tudo. É o pai da dona? É o pai da dona, foi quem ajudou a Laura a nascer. Exato. E pronto, e ele diz que não conseguiu fazer a autópsia, mas que estava lá na esquadra também para partilhar os resultados. Ele partilha o seguinte: o tempo da morte da Laura foi entre a meia-noite e as 4 da manhã e que não há nenhuma ferida suficientemente grave para causar a morte. Nas últimas 12 horas teve relações sexuais com 3 homens. Ele também examinou a Ronette Pulaski, talvez conseguiu examinar porque não tem nenhuma ligação emocional. Exato. E não tem dúvidas de que foi o mesmo perpetrador. Aqui acho que é de sublinhar o facto de o trauma físico da Laura Palmer não foi suficiente para lhe causar a morte, o que por si já aponta para algum tipo de causa sobrenatural, e o facto da Ronette estar em estado completamente dissociativo. Mas a cena é tratada de uma forma muito, muito banal, como se fosse o normal nas séries policiais. Aqui está o relatório, temos essa informação, mas acho que é interessante ter isso em conta. Ainda mais porque já sabemos isto, não é spoiler, que esta série vai por caminhos, por caminhos mais surreais. Na casa de Shelley e do Leo. A Shelley vai trabalhar e despede-se de Leo, que lhe entrega roupa para ser lavada. E ela encontra uma camisa com sangue que a coloca de parte. À sua escolha. Yeah. Portanto, aqui o Leo parece que tem mais a ver com a morte da Laura Palmer do que se pensa. E depois temos aqui uma cena de um interrogatório a James. O James Hurley está a ser interrogado e confessa que acha que a Laura Palmer tinha medo do Bobby. Eles tinham uma relação, salvo seja, o James e a Laura Palmer tinham uma relação em segredo. E na noite em que ela morreu, depois de estarem juntos, ela saiu da sua moto e fugiu. E passamos então por uma cena na prisão. Mas é aí também que ele diz que a Laura não parecia a Laura. Exatamente. É isso, não é? Exatamente. É ela não parecia ela própria. Significa se calhar que ela fazia uma espécie de papel duplo. Da menina querida, da namorada afetuosa, mas que já estava ali e aquela máscara já estava a começar a romper. Exato. Depois vamos aqui à prisão, onde estão o Bobby e o Mike. Pela conversa que ouvimos, reparamos que eles têm negócios escuros com o Leo Johnson e estão a dever $10.000, que são os mesmos que a Laura tinha no cofre. Eles próprios admitem que o dinheiro que está no cofre da Laura, admitem um ao outro, que eram realmente os 10.000 que eles devem. Ou seja, a Laura também sabia desses negócios obscuros. Sim. Portanto, ou seja, aquela ideia de cheerleader boazinha, que é a popular não cheerleader, mas que é a mais popular da escola, a menina bonita da cidade, aí revela-se logo que ela também tem essa máscara e ela usa essa máscara para outras coisas. Ou será só porque ela tinha medo do Bobby? E o Bobby lhe pediu para guardar o dinheiro? Porque na realidade dentro dessa caixa haviam mais coisas. Eu acho que não é tanto pelo medo do Bobby, acho que é por essa questão da máscara que estavas a falar, cara. Sim. O que é que parece?
Se eu não tivesse visto já os episódios mais à frente e tivesse só a ver este episódio, eu diria, e acaba também por fazer sentido, que ela de alguma maneira tinha sido forçada a tomar más decisões na sua vida, porque há também a revista Flash World, que foi encontrada no cofre dela, onde foi estabelecida uma relação com o Ronet Polanski. Mas é por isso que eu acho que ela tem a máscara. Sim. Porque o facto de ela ter guardado essa revista num cofre, para mim, é uma imagem de alguém que tem essa revista para poder usar contra a pessoa. Achas? Acho. Eu Como prova. E como acho que ela poderia estar a tentar extorquir algo da Ronet. Não era tentar extorquir algo da Ronet, era se a Ronet soubesse algo sobre ela, ela também poder ter uma coisa sobre a Ronet. Isso é bem visto. Não sei, eu quando vi isso a primeira vez, eu pensei, isto vai dar molho. Sim, mas neste caso, a lógica de pensamento foi porque pronto, ela usa drogas e está neste meio algo criminoso. E, no entanto, esta revista também é uma revista para encontros sexuais mais aventureiros. Exato. Né? Então ela talvez estivesse metida nesse próprio meio e que houvesse alguma força que a coagisse. Mas esse ponto de vista dela também poder usar algo contra a Ronet. A minha questão é essa, se ela também estava nesse meio. E se a Ronet soubesse que ela estava nesse meio, chegávamos aqui a um impasse. A Ronet tem uma prova, ela tem uma prova e continuam as duas como se nada fosse. Ok, bem. Mas é isto, é uma opinião. Sim. Como tudo neste podcast. É tudo. Exato. Sim. Na esquadra, o Albert, vai ter aqui uma nova personagem, ele vai ser o novo médico legista. Isso é anunciado. O James, entretanto, é libertado e fica sob a proteção do Ed Hurley, o seu tio. Como Mike e Bobby também foram libertados, James diz a Ed que precisa que os rapazes da Casa dos Livros o protejam. Esses rapazes da Casa dos Livros, isso faz-me um bocado lembrar a maçonaria. Sério? A sério, sim. Porque é uma espécie de irmandade que se reúne de homens, não é? Porque a maçonaria começou por ser uma espécie de clube de homens que tinha os seus rituais e que almejavam ter um impacto positivo na sociedade, na vida deles e na sociedade. Pronto, isto em teoria. Exato. Depois, a história da maçonaria em si, porque é um tema que me interessa bastante, tem coisas boas, mas também tem coisas um bocado hipócritas, que também é o fruto dos tempos em que a mesma foi criada. Mas pronto, ele pede ajuda assim a esse grupo. E gosto do nome, Rapazes da Casa dos Livros. Faz-me lembrar uma coisa tipo Dead Poets Society. Ok. Também. Mas neste caso mais ativos, daí pensar na maçonaria, assim, mexerem-se por meandros, para fazer o bem, claro. Entretanto, a Norma cruza-se com a tua mulher preferida, a Nadine, que ainda hoje Exato. me lembro da análise que tu fizeste dela, apesar dela ser uma personagem que é abusiva, mas realmente, porque estive a ver também séries nos anos 90, ultimamente, concordo em absoluto contigo. É refrescante, apesar das personagens serem odiosas, é refrescante ver mulheres a serem umas grandes cabras e completamente desequilibradas, e para romper um bocado o estereótipo ou da menina bonita ou da menina feia. Certo. E não só, e este episódio também se prende com isso. A Nadine tem realmente essa parte, ela é abusiva, obviamente que ela é super abusiva. Nos anos 90, a violência doméstica é associada normalmente, aliás, ainda hoje, a violência doméstica é sempre muito associada ao homem ser violento para a mulher. Sim. E a Nadine é uma personagem super forte porque, na realidade, eu não estou a dizer que o Ed o merece, mas ela é super abusiva para o Ed, psicologicamente e tudo. Sim. Ela é super abusiva. Descompensada, mas super abusiva. Sim. E isso também é interessante ver a representação lá das mulheres de outra maneira que não o estereotipado para uma época. Sim, é verdade.
Então ela cruza-se com a Nadine e depois faz assim uma pirracinha. A Nadine faz Com a Nora. com a Norma, sim. Diz que o Ed lhe comprou cortinas novas e explica que a sua obsessão é em criar um sistema de abrir e fechar cortinas sem barulho e que descobriu a forma através do uso de bolas de algodão. Achas que essa picaria é porque ela sabe que o Ed e a Norma estão a ter um caso? Eu acho que sim, eu acho que Ok. ela pressente. Pronto. Ela pressente. E também, como acontece em muitas relações abusivas, ela, mesmo que ela não pressinta propriamente dita, não pressinta de todo, ela quer mostrar-se como a fêmea alfa. Ok. E então sente-se ameaçada por tudo e então quer controlar o marido. Ok. Sim, acho que pode ter a ver com isso. Entretanto, na casa de Pete e Catherine Martell, onde isto tudo começou, com a descoberta do corpo da Laura Palmer, o Harry e o Cooper vão visitar a Josie Packard, que é a cunhada da Catherine, lá, e está a viver com eles. O Pete estava a limar peixe enquanto receberam esta informação. E a Josie decide ir fazer café. Quando eles chegam e Pete serve café, pergunta a Cooper como gosta de o tomar. Ao que ele responde: negro como a meia-noite numa noite sem lua. Tururu! E é daqui Exato. que o nome vem para além, porque é extremamente poético. Poético, certo, mas não, o nome vem efetivamente daqui. Sim. Mas não que a cena em si seja poética, porque eu acho a cena bastante cómica e Sim, surreal também. Então, a cena segue com o perguntar a Josie sobre a última vez que viu a Laura Palmer, uma vez que a Laura lhe dava aulas de inglês. E Cooper consegue perceber que Harry e Josie estão juntos a ter um caso pela linguagem corporal. Essa é a parte em que tu percebes que na realidade o Cooper não pode ser só pela linguagem corporal. Porque não há nada de... Ok, tu podes ver uma relação entre eles de proximidade, mas tu não tens um elemento efetivo em que tu olhes e digas estas pessoas andam a comer-se uma à outra. Não há. E o Cooper faz essas análises de forma muito frequente. Pois é. Sem haver Uma base palpável. E sempre certas. E a minha questão é, como é que ele sabe? Se calhar ele é uma criatura de outra dimensão, só pode. É como isto é do sobrenatural, sabes? Eu não digo que seja de outra dimensão, que ele seja uma criatura de outra dimensão, mas que na realidade ele tenha a percepção do mundo realmente de maneira diferente. Aquilo que estávamos a falar há pouco, eu acho que aos poucos tu vais tendo realmente algumas informações em que vês que ele vê mais no mundo do que aquilo que realmente Sim. existe. É uma espécie de super-homem, o mito do Nietzsche. É. E isto mesmo até com o episódio o pilot episode, em que, pronto, se calhar é exagerado num sentido que não é tão credível, digamos assim, mas quer dizer, há uma autópsia à Laura Palmer em que ninguém nota nada e o Cooper chega e nota logo que existe uma letra debaixo de uma unha. Pronto. Sim. Mas estavas a dizer então a Josie? Pronto, ela deu uma resposta que honestamente não foi assim muito memorável, que não adiantou em nada a investigação. O que interessou aqui mesmo foi a novela. Há aí uma Sim. coisa que me interessa. Ah, é? Ah. O que é que o teu olho clínico viu? Não, porque é nessa altura em que o Pete diz à Josie que tem uma chamada telefónica, em que ela se levanta, vai para a chamada telefónica. A chamada telefónica é da Catherine a ligar-lhe, a dizer-lhe, por causa das tuas shenanigans, por causa das tuas brincadeiras, que ela tinha mandado fechar a fábrica de serração no dia anterior, que eles tinham perdido 80 e tal mil dólares, salvo erro. Que pena! Porquê? E depois, quando se sai da cena, vês que a Catherine está com o Ben. O Ben do hotel, não é? Do hotel, o pai da Audrey. O Porque eles têm o Ben Horn, exatamente. Porque eles têm um caso e estão a tentar arranjar uma maneira de tomarem conta da serração de maneira
poderem construir E por isso é que um era também, empreendimento turístico. por isso é que também era um negócio com os noruegueses que Uhum. eles estavam, que ele estava a ter no primeiro episódio, no pilot episode, com o pai da Laura. E depois, então, a Josie desliga. Antes disso, o Pete vai a correr a dizer não bebam o café, porque havia um peixe dentro da chaleira, não é a chaleira, Sim. não lembro o nome daquilo agora. Sim. E eles não chegam a ver. E essa cena tem uma coisa muito particular, mas que no Fun Facts a gente falará. Ok. Tá Porque bem. esse episódio em particular tem uma relação direta com a realidade. Uhum. É verdade. Mas essa cena de quando ele diz There is a fish in the percolator e eles cospem o café. Percolator, exato. Exato, é muito giro. É muito giro. Porque, pronto. Mas essa cena, em termos de efeitos cómicos, acaba por ter a sua piada, porque é como a expressão inglesa diz: something tastes fishy. Yeah. Alguma coisa está errada. É exatamente isso. Por isso é que eu acho que essa cena é importante mesmo Sim. na narrativa. Mas há uma coisa que quando, entre o Ben e a Catherine, eles pretendem engendrar um plano para forçar a Josie a vender um terreno da serração. É. E neste caso irá passar por mais tragédias e eventualmente um incêndio na mesma. Que é o que o Ben propõe à Catherine. Exatamente. Então passamos para a casa dos Palmer, em que a Donna vai visitar a Sarah, a mãe da Laura, que está compreensivelmente num poço de dor. Ao ponto de que ela chega a ver a imagem da Laura em Donna e depois, de repente, vê um homem de olhar sinistro e cabelo comprido grisalho, agachado, a olhar intensamente para ela. Cortamos, de repente, para o Calhoun Memorial Hospital. Lá, os pais de Ronette Pulaski estão a ser interrogados pelo polícia Tommy Hawk Hill, que de repente vê um homem sem um braço a entrar na morgue. Essa cena é muito rápida, mas eu decidi assinalar porque esse homem sem um braço tem importância na história. Passamos para o Great Northern Hotel. A Audrey começa a dançar uma música com um ar ausente. O seu pai interrompe e pergunta-lhe se ela teve alguma coisa a ver com a fugida dos noruegueses. A Audrey conta que esteve com eles e falou que estava chateada pela morte da sua colega. A gente já sabe que ela, ainda que tivesse alguma coisa chateada, ela usou isso mesmo para chegar ao pai. Portanto, que ela utiliza a expressão amiga no pilot episode e ela depois diz que a relação que ela tinha com a Laura não era... Sim, era distante. É, exato. Então o Horn fica irritado e ameaçou que se ela fizer outra coisa igual, ela iria passar a sua vida a esfregar ideias num convento búlgaro para o resto da vida. Eu achei deliciosamente específico. Exato, um convento búlgaro. Búlgaro, sim. Se calhar ao ouvir Aziz. Exato. Iria revolucionar aquelas freiras todas a usarem batom vermelho, de certeza. O Ben Horn acrescentou também uma coisa que eu achei cruel. Acrescentou que todos perderam a Laura há 2 dias, mas que ele perdeu a filha há anos. Ouch. Fogo. Na casa do Bobby, nós vamos aprender um bocadinho mais com o Bobby é mesmo um trastezinho. O pai dele, o Major Briggs, reza antes da refeição, a dar graças e demonstra respeito também pela natureza rebelde do filho, como sendo sinal de força. Ou seja, eu gabo a zenitude, porque não há outra palavra, deste pai. Gabo realmente vontade, eu não sou apologista de agressão física, mas quer dizer, somos humanos, não é? Todos nós temos impulsos e às vezes pensar sobre as coisas faz bem à saúde mental. Dá vontade de dar um par de estalos. Exato. Fosga-se. Mas ele vai. Sim, bastidos. O Bobby não responde. O seu pai continua tolerante, mas quando Bobby põe um cigarro na boca, enquanto estão a ter a refeição, o pai dá uma estalada. Puma. Indo mesmo... Eu rio nesta parte. Indo mesmo cigarro
parar ao rolo de carne, espeta. Eu não sei como é que isso é possível, mas pronto, mas espeta mesmo no rolo de carne que a sua mãe estava a comer. Então o pai do Bobby diz que a paciência tem limites e diz que a aspiração de cada ser humano é que lhe revelem o caminho na obscurecida e tempestuosa existência. Pá, lindo. E vincou que ele e o filho iriam trabalhar para que esse caminho fosse revelado a Bobby. Sim, novamente tens aí essa parte. Eu achei, ou seja, mesmo a pessoa mais santa às vezes perde as tribeiras, mas ele perdeu as tribeiras de uma maneira extremamente construtiva. Estoica. Sim, Pois e mesmo. apelou à racionalidade ao ponto que ele ficou tipo, whatever, mas alguma coisa entrou. Passando aqui para o Double R Diner. O Harry e o Cooper estão ali a tentar tirar o sabor da boca a café com o peixe filtrado. E aí dizem, it tastes fishy. Sabe algo estranho. Entretanto, pedem a Norma a lista de pessoas a quem a Laura entregava comida num programa que tinha com o Double R, que é o Refeições sobre Rodas, Meals on Wheels. A senhora do tronco, ao ouvi-los perguntar sobre a Laura Palmer, diz que o seu tronco viu algo na noite da sua morte. Quando pede a Cooper e Harry para perguntarem diretamente ao tronco, ambos ficam estupefactos e ela sai ao pé deles irritada. Mas diz que eles ainda não estão prontos para saber. Exatamente, não estão. Ele ainda não está pronto, é ao Cooper, acho que é ao Cooper que ela se refere. Sim, porque o diálogo foi mais entre eles os dois, não foi? Porque é a primeira vez que eles conhecem, que ele vê a senhora do tronco. Sim. Em que o Truman lhe explica realmente quem é. Ele não lhe explica quem é que ela é, mas eles fazem algum tipo de reflexão enquanto ele está a comer a tarte de cereja, que é a melhor coisa que existe para ele nesse momento. Já não lembro o que é que eles dizem, estou-me a tentar lembrar. Mas é a primeira vez. Damn good cherry pie. Sim, essa sim, claro. É damn good food. Yeah. Sim. Mas chega um momento que eles parecem quase rebarbados, porque pie também em inglês é utilizado para se referir à vagina. É. That's damn good pie. É sério? Sério. Ok, Mas não é... todo o meu mundo agora mudou. Pois. E cherry American pie. Sim. E cherry pie, tarte de cereja é considerada a tarte marota. É? Sim. Fun fact. Fun fact mesmo. Não sabia por acaso. Mas há uma coisa que eu gostava também de partilhar sobre a Senhora do Tronco. Como disse há pouco, eu tenho bastante interesse sobre a maçonaria e num site da internet descobri que nos rituais da maçonaria, tal como vemos nas missas, há um saquinho onde tu pões as molas. No caso da maçonaria chamam os óbulos. Esse saquinho na maçonaria chama-se o tronco, que pertence à viúva do Hiram Abiff, que é o arquiteto que estava a construir o Templo de Salomão, que seria a representação da harmonia de Deus na Terra e que foi assassinado. Pronto, isto acaba por ser uma história que foi assimilada como um mito da maçonaria, e a mãe desse arquiteto representa a mãe de todos os maçons e que está viúva. E ao dar a esmola, estamos a dar algo para o tronco, e porque é que é um tronco, honestamente não sei, mas é entendido que ao pôres o dinheiro que irá ter propósitos somente filantrópicos, tu estás também a energizar esse tronco com a bondade fundamental das pessoas. Da humanidade, a tua essência boa fundamental. E por isso, quando a senhora do tronco diz tu ainda não estás preparado para falar diretamente ao tronco, talvez signifique que ele não está ainda conectado com uma essência total de fazer o bem, de ir por esta via, de descobrir sem julgamentos quem é a Laura Palmer, muito bom! Sim,
Mas Não, é isso. Essa questão que tu agora estavas a dizer dos julgamentos, isso é realmente muito bom, porque ele faz algum tipo de julgamentos quando ele diz. é normal. não é? Exato, é isso. Contexto. Quando eles descobrem que ela consome cocaína, que o doutor não acredita e que eles ficam um bocado, e mesmo o xerife ficam um bocado incrédulos e escandalizados com essa informação, Uhum. o Cooper, para ele, pronto, ele faz julgamentos normais sobre algumas das situações. Nunca tinha pensado nunca iria pensar nisso dessa Também maneira, é não, espetacular. mas É, o que eu muito estou a fixe. adorar nesta série e estar outra vez a revê-la contigo é mesmo de poder investigar estas pequenas coisas. Sim, isso é espetacular. Sim. E depois a visão fresca que tu dás das coisas Sim, também é diferente. ajuda muito. Faz assim umas sinapses Está giras. fixe. Então nós passamos por uma cena que é eu não consigo descrever esta cena em casa da Shelley e do Leo por causa da Essa é que me faz camisa. muita confusão. Sim, porque tu ouves uma música rockabilly, ele enfia um sabonete dentro de uma meia que é para não se ver tanto. Para não mostrar as marcas. Sim, então ele comete um ato de violência doméstica. Que é essa a cena que eu há bocado estava a dizer que me faz bastante confusão neste episódio, é isso. Sim. E é fantástico, e aí sim, aí há que dar o crédito ao Lynch, ao Mark, exatamente porque realisticamente tu não vês nada nessa cena. Pois não. Tu não vês sangue, tu não vês a agressão per si, tu não vês nada. Tu vês duas coisas. O Leo a pôr o sabão dentro da meia e a começar a rodar a meia e a Shelley encostada a um canto. Sim. E não vês mais nada. E há um corte. Às vezes a nossa imaginação e o É mistério que isso. fica acaba por ser mais aterrorizante. E é espetacular. É horrível essa cena, mas Sim. é espetacular com três coisas, porque ele pergunta-lhe onde é que está a camisa e ela diz que não viu nenhuma Que camisa. era a sua camisa preferida, não sei o que. Exato, e com três coisas tu crias uma imagem tão terrível na tua cabeça que mesmo com aquele corte para o corte preto para mudar de cena, tu ficas com aquilo e continuas a imaginar as piores coisas que ali aconteceram. É verdade. Enfim. Bom, entretanto mudamos de cena porque a coisa que o Lynch e o Frost mais gostam de fazer é toma lá uma coisa fofinha, tufas, toma lá uma coisa violenta, tufas. Então agora outra coisa assim neutra. Na casa do psiquiatra Lawrence Jacobi, sim, ele começa a ouvir gravações que a Laura Palmer lhe fazia, onde refere um homem mistério e que sabia que ela se iria perder na floresta à noite de novo. Como é que interpretaste esta cena? Estás recordado? Sabes que eu essa cena, eu não sei se estive suficientemente com atenção ao que ela dizia. Houve algumas coisas que me ficaram na cabeça. O facto dela, ela a uma altura que parece que está a falar do James e a dizer que ele é demasiado inocente e que não... Que é uma seca, pois é, ele dizia Estás a isso. perceber? E essa parte para mim foi um bocado estranho e ao mesmo tempo o facto dele estar a ouvir e a choramingar com a cena, tu percebes, na minha cabeça o que aquilo criou foi, este gajo tinha uma relação também com ela. Sim. Não era um médico-paciente normal, como ele quer fazer, entender no pilot episode, em que quer inclusive ir à morgue para a ver, porque também é médico e o Cooper diz não, você não tem nada que lá ir, e tu aqui percebes que, ok, ele na realidade não é só essa relação. Pois não. E as cassetes, ela fala de uma maneira até sensual, É. porque ela quando diz que o James, ele é tão, acho que ela diz mesmo, ele é tão burro, estou Sim. farta dele, não sei o quê, parece que ela tem assim uma espécie de mulher fatal dentro dela e um bocadinho aquele estereótipo da devoradora de homens, bem assim um bocadinho ao de cima, mas depois tu aí denotas algo extremamente misterioso quando ela fala, sim, pronto, passa a expressão do homem mistério e que ela tinha mesmo a certeza de que algo lhe iria acontecer, que se iria perder na floresta à noite. Eu adorei a casa, a decoração da casa do Jacobi. E quando e por isso é que ele pega num coco, Exato. tira o colar dela, ou seja, foi ele que foi buscar o colar
no episódio anterior. É aí que nós ficamos a saber, no pilot, que a última cena era uma mão misteriada da guerra nuclear. Mas quem tinha o colar nesse pilot episódio? Era o James, por causa... Era ou não era? Era o James, sim. Só que o James, neste episódio, no início, quando está a ser interrogado pelo Cooper, ele diz, eu reconheço esse colar, mas não sei quem tem a outra metade. Ah, sim, mas... Era para se tentar proteger. Era, definitivamente, era. Era só para ter a certeza. Claro. Porque sabes que eu já pensei nisto tantas vezes e eu pensei, não, mas era... Ele enterrou-o com a Donna Uhum. e que vês uma mão a tirá-lo de lá e depois pronto, neste tu percebes que foi o doutor. Uhum. As pessoas dizem, mas ele depois diz que o colar não é dele, que reconhece o colar, mas que o colar, que não sabe quem é que tem a outra metade. E eu pensei, será que a maneira como aquilo foi gravado, ou seja, essa cena em que eles o guardam, é para nos darem a entender que é ele que o está a enterrar, ou na realidade foi ele que o enterrou? Ai, não sei. Pá, eu sei que isto é uma grande viagem. Eu acho que me perdi no raciocínio. Eu sei que isto é uma grande viagem. No pilot episódio, Sim. temos a Donna e o outro, eles começam a beijar, e eles, e tu vês alguém a enterrar alguma Mas acho que coisa. são eles, aí são eles, sim. Mas a gente tem a certeza absoluta que são eles que estão a enterrar o colar? Sim, porque há uma altura no pilot em que vemos o James com ar super emo, super sad boy, tristonho, a olhar para o colar. Sim, portanto Ok. sabíamos que estava na posse dele. Ok. Sim. Ok. Pronto, isto tudo termina com ele a chorar depois de ter tirado o colar de um coco. O que é que podemos concluir a partir daí? Eu fiz umas notas. Ui! Muita coisa. Conta-me. A Josie, a Catherine Martell, a Donna, a Audrey Pera. e a Shelley, essas mulheres todas, Ok. sim, são mulheres fortes. Mas o facto de serem mulheres torna-as mais vulneráveis a pressões e chantagens. No entanto, eu acho que tu discordas em relação à Josie e à Catherine Martell. Eu sinto Sim. sinto que sim. E acho que é... Eu acho que a Josie não argumentável. é. A Josie a Catherine eu consigo vê-la como sendo influenciável porque eu acho que nessa relação com o Ben ela é realmente influenciável. Uhum. Ou seja, ele acaba por lhe dar algumas. Eu sei que ela está lixada com o irmão por ter deixado tudo à outra, eu percebo que essa parte dela está chateada, mas ao mesmo tempo eu vejo que ela dá-me a ideia que ela está a ser manipulada também pelo outro, Uhum. ao mesmo tempo. E isso, com ela, eu posso dizer, a Josie vejo assim como uma mulher muito independente, Uhum. em que a única coisa que, embora ela é independente, mas sempre muito frágil, porque ela cada vez que tem algum problema, ela liga ao xerife e vê ali um ponto de conforto, mas ao mesmo tempo no seu dia-a-dia ela não tem a necessidade de um homem para estar com ela, enquanto a outra tem. Ok. Mas isso A é outra estás-te a referir à Catherine. à Catherine, sim. Ok. Mas eu acho que a Catherine é mais dominadora, mais disruptiva, parece-me. Eu acho que a Catherine é abusiva para com o marido, Uhum. mas com o Ben eu não acho que ela seja. Sim. Acho que ela aí é manipulada. Ok, pelo Ben também. É. Aí é que eu vejo também a Estás a ver? fragilidade dela nesse ponto. Mas eu acho que elas mesmo assim têm consciência dos seus poderes. Talvez a pessoa mais frágil neste momento será a Shelley, Sim. pela situação horrenda em que ela está. Bom, mas acho que no fundo elas lutam pelos seus interesses como conseguem. Vemos na Josie beleza e mistério. Na Donna ela tem amizade, tem amigos e parece ser uma boa amiga, apesar de ter ficado com o namorado da amiga morta, não é? Mas isso é não só um interessa. detalhe. E tem o apoio da sua própria família. E a questão é essa, mas ela enrolou-se com ele antes ou depois? Foi depois, não foi? Depois. Então, ela não está a trair ninguém. Pois não. Vamos lá que é com coisas, não é? Vá. É verdade. E tem o direito de se confessar, Exato. não é?
E a Catherine, ela usa a manipulação, acho que é a sua grande força. E a Shelley, ela foge da violência doméstica psicologicamente através de um caso extraconjugal com o Bobby. Portanto, mesmo assim, eu considero isso um sinal de força. Ou seja, a sua chama não se apaga, mesmo assim, para conseguir ter energia, mesmo assim, para se deixar tocar por outro homem, apesar de estar a ser violentada, nota-se que ela tem ali um fogo interior, para além do fogo da paixão. Exato. E a Audrey, por sua vez, ela tem consciência da sua sedução e sabe como chamar a atenção. Sim. Mas a Audrey, eu não sei, eu tenho aí alguns mixed feelings com isso. Então, conta. Porquê? Então, a Shelley, eu percebo aquilo que tu dizes, no entanto eu acho que a Shelley se deixa tocar por outro homem numa procura de validação de uma coisa que ela não tem diariamente. Ela vive uma relação super abusiva, super destrutiva e viu no Bobby alguém que a valida, e quer queiramos, quer não, que a valida unicamente sexualmente. Porque eles não têm uma relação para além do sexo. Tanto que, se calhar é depois, mas cada vez que o Bobby tem algum tipo de intervenção ou de interação com ela, é sempre com esse objetivo. Eles são os dois super físicos. Aí neste caso até há, talvez ela sente alguma igualdade, porque ela também tem muito fogo por ele. Certo. Ou seja, mas lá está, é meramente uma coisa sexual, é uma coisa biológica. E é por isso que eu não tenho a certeza que ela seja... Ou seja, eu acho que ela é forte, eu percebo um bocado da força da Shelley quando ela tem a audácia, ou a coragem, porque não a audácia, é a coragem, de agarrar na camisa e escondê-la. É verdade. E ela prefere sofrer uma agressão do que estar a dizer que sim senhora tinha e a lavou ou o que seja. Ela prefere sofrer essa agressão, ela sabe que vai ser agredida, mas ela não se desmancha. E nesse sentido eu vejo-lhe força. No entanto, ao mesmo tempo, eu vejo-a como sendo uma mulher super frágil, que continua a alimentar uma relação super abusiva, que nesta altura a gente não sabe ainda porque é que ela realmente a alimenta. E porque é que estas coisas acontecem, e especialmente quando nós temos no início deste episódio o Bobby e o Mike a falarem sobre o dinheiro que devem ao Lee ou dessas questões. Então não consigo perceber bem ainda nesta fase. Sim, eu acho que como são tantas personagens, há coisas sobre a psique delas que vamos percebendo por diálogos, mas vamos ter que interpretar, talvez. Nessas coisas muitas vezes é a forma como fomos educados. Não é necessariamente o termos visto ou sofrido abuso em casa, mas há às vezes a relação connosco mesmos. Se sofremos de uma autoestima fraca ou se sentimos que só podemos ser validados através de sexo, é mais fácil atrair pessoas que são predadoras. Certo. Não é verdade? Então, bem visto mesmo. Mas acho que no geral, ao olhar para estas mulheres, parece que elas são peças de um puzzle que poderia ser a personalidade da Marilyn Monroe. O que é que tu achas? Eu fiquei com essa sensação. Isso eu concordo, agora que disseste isso, não é? É, porque todas elas conseguem ter uma parte de alguns elementos que por vezes são associados, mesmo nas biografias à Marilyn, que sim, podem fazer algo... Bem, e parece que é tudo por hoje. Tudo, sim. Há uma coisa que eu gostava de dizer antes de encerrarmos, realmente. Se tiverem alguma opinião sobre isto, mandem-nos um e-mail. Está aqui, por baixo, está o nosso e-mail e podemos debater mais sobre estas questões. Mandem-nos se tiverem alguma opinião sobre o que falámos hoje. Sim, e podemos também incorporá-los numa análise dos próximos episódios ou fazer um pequeno segmento. É isso? Sim, verdade. Aceitamos a vossa ajuda e agradecemos. Exato. E entretanto, até lá, lembrem-se, as corujas não são